esse jogo, ele é legal, ele é importante pelo jogo, ou porque ele é cinema, ou porque ele é literatura, ou qualquer outra coisa que seja. Os jogos são importantes porque eles são jogos. Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Bom, galera, hoje a gente tem mais um convidado especial aqui no Slideologia. O Gabriel é um grande amigo aqui do canal. Ele foi a primeira pessoa que eu conversei no primeiro dia de aula da faculdade. E se eu não tivesse falado com ele, assim, eu não teria conhecido o Arthur e a gente não estaria aqui tendo esse canal. Inclusive, eu fui falar com ele porque ele era muito estiloso. Eu falei, pô, esse cara é muito da hora, eu preciso falar com ele. E ele realmente é muito da hora e ele vai apresentar aqui pra vocês. Então, é isso, aproveitem. E aí, pessoal, sou eu. Gente, é um prazer estar aqui. Sabe quando você assiste as pessoas, assim, no YouTube, e aí você vai falar com elas e tal, sei lá. Parece que elas não existem. Sabe aquelas pessoas que têm um distanciamento que parece que não existem? Vocês eu conheço, só que eu vejo vocês no YouTube, então é super esquisito, assim, estar aqui, porque, tipo, eu estou no Slideologia. Super estranho isso. Mas muito legal. Como que eu decidi sobre o meu tema, né? Eu pensei, poxa vida, sobre o que eu vou falar. E aí eu tava pelas ruas escuras do Twitter. Já começa ruim. Cara, eu vi uma discussão muito forte sobre jogos. A discussão era se pessoas que só assistem jogos podem ser fã dos jogos. E, obviamente, né, essa discussão ela surgiu por conta da popularidade dos streamers e tal, e de coisas como, zerei o jogo pelo YouTube. Aí o cara vai lá no backlog e coloca lá, zerei pelo YouTube 5 estrelas, é demais, ou 0 estrelas, o jogo é horrível. Apesar dessa ser uma discussão um tanto quanto idiota, na verdade, na minha visão, ela esconde alguma coisa interessante, que também existe na discussão mais recorrente sobre jogos nas redes sociais, que é, jogos são arte? Essa é a discussão recorrente, assim, ela vai aparecer 1 milhão de vezes por ano. E a questão, por exemplo, dos jogos são arte, ela surge mais como uma tentativa de legitimizar os jogos como uma mídia válida, né? Engrandecer os jogos e tal. Também não acho que importe muito o carimbo de é arte ou não é arte, mas essas duas discussões, elas escondem algo que eu acho interessante e eu queria falar com vocês sobre isso. Quem apenas assiste os jogos, né? Eles podem ser fãs. E o que é interessante nessa questão? É que a gente tem uma dimensão da experiência ali de um jogo que ela é perdida quando você só assiste o jogo. Isso não significa que você não possa gostar de um jogo só assistindo. Eu, por exemplo, eu lembro quando eu era novo e eu assistia o meu primo jogando um online e ele não deixava eu jogar, porque eu ia acabar com a conta dele, óbvio. Não rodava no computador que eu tinha em casa, então eu ficava olhando ali e aí eu via ele meio que flutuando assim, com umas armaduras douradas e tal. E eu achava muito louco e eu virei fã de Mon Online naquela época sem jogar Mon Online só porque eu achava muito louco, entendeu? Só que existe, de fato, essa dimensão de experiência que você perde um jogo quando você não joga ele. Assim, conceitualmente, se a gente for pensar em via de regra, um jogo ele foi feito para ser jogado. E tem ali uma carga de trabalho dos game designers que é voltada justamente para a experiência de jogar o jogo. Quando a gente assiste, esse fator ele acaba sendo terceirizado. E existe a outra discussão, que foi a que eu citei, sobre se jogos são arte. Toda vez que a gente vê essa pergunta, né? Jogos são arte e tal, o pessoal, eles sempre citam os mesmos jogos. Ou, talvez eles não sempre citem os mesmos jogos, mas esses jogos, eles acabam aparecendo. E tem algo que me incomoda quando eu vejo sempre esses jogos aparecendo. Mesmo jogos que eu gosto muito. O Journey, aqui que eu coloquei, ele vai aparecer em algum momento. The Last of Us e Red Dead Redemption, eles vão aparecer. Mais recentemente, o Disco Elysium. Eu amo Disco Elysium, gente. Eu amo muito Disco Elysium. E o Disco Elysium, ele anda aparecendo bastante também como resposta, né? Por que os videogames são arte? Pô, olha o Disco Elysium. Olha essa escrita, não tem como não ser arte, né? E tem um ponto aí que me causa um incômodo. O que esses jogos, né, têm em comum? E aí eu vou começar pelo Journey, tá? Eles têm em comum que eles são jogos, óbvio, e que os jogos, eles são uma junção de várias mídias, assim. O Journey, quando as pessoas citam ele sobre, jogos são arte, porque, pô, olha o Journey, olha como ele é lindo, visualmente o jogo é maravilhoso e tal, só que eles não citam o jogo em Journey. Eles citam que visualmente ele é lindo, sei lá, que tocou eles de alguma forma, a forma como corre ali a narrativa do jogo, né, a história do jogo, mas eles pegam emprestado de outro tipo de mídia ou de outro tipo de arte. A gente pode colocar aí, por exemplo, as artes plásticas, que já é um ramo respeitado e visto como arte, eles pegam pra meio que validar o jogo, né? Poxa vida, Journey é arte, por quê? Porque ele é lindo, não tem como ele não ser arte. Isso acontece
também em jogos como The Last of Us e Red Dead Redemption 2. Eles são jogos que o pessoal olha e fala, poxa vida, absolute cinema, né? Que enredo bem trabalhado, que roteiro bem trabalhado. E aí, independentemente das polêmicas, que enredo bem trabalhado, que roteiro incrível e tal. Só que a gente também tá puxando do cinema. Parece um filme, né? Parece um filme. Não tem como não ser arte, parece um filme. E no outro exemplo que eu coloquei aqui, o Disco Elysium, claro, a arte dele também é incrível, mas eles pegam muito da literatura pra falar que, beleza, Disco Elysium é sim arte, os jogos são arte, porque olha essa escrita, não tem como não ser arte. Qual que é, afinal de contas, o meu incômodo com isso? A minha pergunta é, o que caracteriza um jogo, afinal de contas? Porque se um jogo pode ser arte, talvez ele seja arte, ou ele possa comunicar, não através das mídias que ele pega pra compor ele, mas através daquilo que caracteriza o jogo. Pensando sobre o que caracterizava um jogo, eu cheguei à conclusão de que talvez seja a mecânica. Esse, afinal de contas, é o tema que eu queria falar com vocês sobre mecânicas de jogos, ou como as mecânicas comunicam. Aqui eu utilizei esse tema de é arte ou não é arte para poder entrar na área da mecânica dos jogos, porque eu acredito que as mecânicas elas podem comunicar bastante coisa, e quando a gente fala sobre a importância dos jogos, muitas vezes a gente utiliza dessas outras mídias e acaba não falando daquilo que caracteriza um jogo, que é o fato da interatividade, né, que tá dentro aqui da mecânica. Então, gente, o negócio é o seguinte, já vamos... Tava mó aula de faculdade, bagulho. A gente tem que colocar os pingos nos is. O negócio é o seguinte, gente, eu tava procurando, beleza? Sobre o Jonathan Blow, fala bastante sobre mecânica e tudo mais. E aí eu achei aquela foto ali no canto inferior direito sobre... dele de lado, né? A silhueta dele. E aí eu olhei pra aquilo e falei, poxa vida, é o Dorival. Voltando. O desenvolvedor, que é de Braid e de The Witness, que são jogos que fizeram bastante sucesso, né, o Jonathan Blow, ele aborda, né, geralmente esse tema de design de mecânicas, de game design, como uma forma de comunicar em diversos momentos, assim, palestras, entrevistas e tal. E tem uma entrevista dele na Time, na revista Time, em 2016, que foi o ano que ele lançou The Witness, inclusive, onde tem essa citação dele. O entrevistador pergunta pra ele, né, eu joguei o seu jogo e tal, e parece, resumidamente, tá? Parece que você quer passar alguma mensagem com aquele jogo. E aí a resposta dele, resumindo, ele acredita que existem outras formas de comunicar e que muitas vezes a gente se esquece disso. E quando a gente para ver as palestras dele, ele fala bastante sobre como a mecânica em si ela comunica. Eu decidi parar para pesquisar sobre mecânica e dar uma olhada, porque o que é mecânica, né, no final das contas? A gente fala e todo mundo meio que tem mais ou menos uma ideia, pelo menos as pessoas que jogam, geralmente elas têm uma ideia do que é mecânica. Mas eu queria ver com pessoas que já trabalharam bastante, assim, no mercado de games e que já fizeram bastante coisa e que são respeitadas e que têm bons trabalhos, o que eles enxergam como mecânica. E aí eu parei pra ver sobre esse livro, Rules of Play, que é sobre game design, e aqui são os autores. A Kate, ela também é design gráfico, se eu não me engano. O que eles falam, né, sobre as mecânicas? Eles dividem as mecânicas em alguns pontos, e um desses pontos eles chamam de jogo significativo, né, o Meaningful Play. É o processo pelo qual o player toma alguma ação dentro de um sistema projetado para o jogo, e o sistema responde à ação. E aqui, eles dão o exemplo do Space Invaders, e é bastante fácil, assim, de perceber isso aqui, porque, basicamente, ao apertar um botão, o tiro sai, né, em direção ao alien. Isso já é uma resposta do sistema ao input seu, e ao acertar o alien, tem um efeito sonoro e a animaçãozinha ali do alien morrendo, que também é uma resposta, né, ao input seu. Então, isso é um dos componentes da mecânica de qualquer jogo que seja. Tem a questão do design, é o processo pelo qual um designer cria um contexto a ser encontrado por um participante, do qual o significado surge. E por que eu coloquei aqui o monstro, né, de Frankenstein? Porque eles usam esse exemplo lá, e é um exemplo que eu achei muito legal, que eles falam sobre um jogador que tá desenhando o monstro de Frankenstein ali num jogo de adivinhação, e a pessoa, né, que precisa adivinhar, ela fica olhando, a pessoa que tá desenhando ali conclui o desenho, e essa pessoa ela começa desenhando formas humanas padrão, e depois ela vai incluindo os detalhes, né, então os raios no background, os riscos pelo corpo, coisas que dão contexto àquele desenho. E aí, inicialmente, quem tem que adivinhar não entende o que significa aqueles riscos no corpo, por exemplo, mas quando ela começa a juntar
cada pontinho daquele desenho, isso gera um contexto. E aí, reconhecendo o contexto, ela percebe que, por exemplo, os riscos são cicatrizes e que os raios, eles indicam a consciência daquele monstro. Pô, só pode ser o monstro de Frankenstein. E aí a pessoa chega no resultado. Então, o design seria um dos componentes da mecânica. A gente tem os sistemas, que é um conjunto de partes interrelacionadas que constroem um todo mais complexo do que cada uma das partes. E aqui uma partida de xadrez simples entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eles claramente entendem bastante sobre game design. Ó, já foram 2 vídeos falando do Frankenstein, 2 vídeos falando do Messi e 3 do Naruto. Mano, Cara, é verdade, aqui, só faltou o Naruto, cara, só faltou o A Naruto. mente interligada, mano, é isso. Tem alguma coisa acontecendo. Aqui em sistemas, acho que o exemplo mais simples é um jogo de xadrez, né? Onde você tem ali as peças individuais, e individualmente é bem simples o que uma peça faz, mas quando você junta a função de todas e coloca elas no tabuleiro, cria-se um sistema e é um sistema complexo, apesar da simplicidade de cada uma das partes. E por último, mas não menos importante, eles colocam a interatividade. E aí eles dizem que é quando um player interage com um sistema projetado de um game. É quando o meaningful play, né, o jogo significativo, surge. Beleza, então, assim a gente tem um jogo, né, ele é um sistema pré-definido e ele se expressa através da interação do player com esse sistema, né? E aí a gente gera o que eles chamam de uma experiência significativa. Agora que a gente consegue ter uma ideia melhor do que é exatamente uma mecânica, pode ou não ter ficado um pouco mais claro o ponto do Jonathan Blow, né? Sobre mecânicas que comunicam. Tendo como base o Rules of Play, elas comunicariam através dessa experiência significativa. Então, o papel da mecânica basicamente é fazer com que essa experiência ela aconteça através da interação. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Porque você pode se perguntar, tá, beleza, entendi, legal, mecânicas comunicam, mas o que exatamente elas comunicam? Elas podem comunicar 1 milhão de coisas diferentes, mas não é tão fácil visualizar isso. É muito mais fácil numa narrativa você visualizar o que está sendo comunicado ali. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né, do Balatro, do Portal, do Among Us e do Sol Sexto. Só que eu acho que fica mais simples de falar sobre como mecânicas comunicam quando a gente volta um pouco ou muito no tempo. Enquanto eu tava procurando, né, sobre temas e tal, e vendo sobre mecânicas, eu li um pouco sobre esse jogo, Senet. Esse jogo, ele é um dos jogos de tabuleiro, assim, mais antigos, né, já descoberto. Ele era jogado no Egito Antigo, e ele data de pelo menos aí uns 2.600 anos antes de Cristo. Existem fragmentos, assim, de peças e de tabuleiro e tal, que foram encontrados no Egito, bem antes disso, e que acreditam se tratar desse jogo, mas acredito que uma margem segura para colocar ali é que o jogo seja por volta aí de 2600 a.C. E quando a gente para olhar para esse jogo, aí sim eu acho que fica mais claro o ponto do Jonathan Blow. Né? Mecânicas expressam algo, elas querem dizer alguma coisa pra gente. O que caracteriza um jogo pode ser o suficiente ou pode ser um aspecto que diz pra gente algo. E aí eu queria saber de vocês, o que vem na cabeça de vocês ao verem essa imagem? Esse modelo, ele é o que tava no túmulo do Tutankhamon. Eu tô vendo que tem 3 tipos de peça diferente e que o tabuleiro, ele, assim, uma das peças, ela ocupa 2 casas e a maioria ocupa uma. E como o tabuleiro afunila, porque chega uma hora ali que tem 3 espaços e depois fica uma só, eu acho que o final... tu ganha, e alguma peça deve poder passar por cima de outra, ou comer outra, ou destruir, enfim, pra chegar no final. Mas eu só vou até aí. Você foi muito Beleza. além de mim. Cara, eu tô olhando isso aqui e tô falando, nossa, parece uma caixa de bismo. A minha dúvida é, o que eu olho, tipo, eu tô olhando na embalagem mesmo, pensando, tipo, se a parte aberta ali da caixinha é pra armazenar as peças ou se ela faz parte do jogo. É isso que a minha cabeça tá pensando, tá ligado? Então, quando eu vi, eu pensei que era tipo, um estojinho pra já guardar o bagulho, mas pode ser tipo parte da jogabilidade do negócio também. Uhum. E ali do lado também tem animais, eu não sei, tipo, as peças representam animais? Onde você tá vendo animais? Ah, tá. Tem ali, dos ladinhos ali tem uns tem animais uns pássaros. também. Tem muita cara de xadrez isso daí, né? Um começo, pelo menos, de xadrez. Pô, esse é a primeira versão do xadrez? É um bagulho assim? Quando eu olhei, né, essa imagem e tal, e descobri sobre esse jogo, eu fiquei bastante curioso também. E assim, não se sabe, tá? Como que funcionava esse jogo. Simplesmente não se sabe. Ninguém faz ideia.
Simplesmente não se sabe. O máximo, né, que já encontraram são alguns textos. Só que, assim, os textos, eles estão separados, assim, por 1 milênio. Esse jogo, inclusive, ele é um jogo que começou a perder popularidade ali na época do período romano. Não se sabe exatamente qual era a regra desse jogo no Egito Antigo. Porque você tem textos que são muito distantes uns dos outros e nesse tempo as regras podem ter mudado e não são textos também que deixam claro exatamente o que se tratava, todos os pontos, né, desse jogo. Então, nós não sabemos com certeza. Mas é interessante a resposta de vocês, porque a primeira coisa que a gente olha e tal, a gente acha legal, a gente olha cada detalhe, e o que a gente quer saber é, tá, beleza, mas como que esse jogo funcionava? Como que esse negócio funciona, afinal de contas? E por que a gente quer saber isso? Eu acredito que aqui fica mais claro o ponto do Jonathan Blow, porque quando a gente descobre como funciona esse jogo, a gente descobre um pouco mais sobre as pessoas naquele tempo e sobre a forma como elas pensavam, a forma como elas enxergavam vencer e perder. A gente não sabe se esse jogo tem um vencedor e um perdedor, muito provavelmente tem, mas não tem como ter certeza. Então, esse jogo pode falar sobre guerra, esse jogo pode falar sobre os povos que viviam ali. Esse jogo tem algo pra contar. É muito interessante que, apesar da gente não saber do que se trata ele deixa mais claro pra gente, talvez pela distância, que as mecânicas podem dizer alguma coisa. E nesse caso, infelizmente, a gente não consegue saber, porque acabou se perdendo, né, as fontes das mecânicas desse jogo. Aqui, ó, como funcionava o Senet? Que foi a pergunta que vocês fizeram. Como eu falei, a gente não tem essa informação. Eu sou esse gato. E aí, vocês podem olhar pra mim e falar, beleza, legal, Gabriel. Mas afinal, qual é o ponto? Qual que é o ponto desse vídeo? E o ponto desse vídeo, pra mostrar que as mecânicas em si dos jogos, elas, quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, jogos são arte, ou a gente fala da importância dos jogos, é possível a gente falar sobre aquilo que caracteriza um jogo, sem diminuir o jogo ou desvalidar os jogos de alguma forma. A gente não precisa das outras mídias. É claro que você engrandece um jogo quando você tem uma arte maravilhosa, quando você tem uma trilha sonora maravilhosa, você engrandece um jogo. Mas a gente não necessariamente precisa disso para explicar a magia de um jogo. Pra finalizar, eu deixei aqui algumas imagens do Disco Elysium. A minha questão com o Disco Elysium é que a gente pode parar e pensar naquele estilo de mecânica que os designers de Rules of Play colocaram pra gente, e a gente consegue olhar pra Disco Elysium e enxergar aquilo que eles falaram. E eu diria, usando aquilo como base, que o Disco Elysium ele não é maravilhoso só porque o universo dele é muito detalhado. Não é só porque a escrita é maravilhosa e porque o jogo coloca questões pra você, né, daquele universo que te deixa preso, mas porque a própria mecânica de você realizar upgrades em certos aspectos da personalidade ali do personagem, e isso mudar a forma como o personagem enxerga e interage com o mundo, e com ele mesmo, inclusive, isso por si só é incrível. E isso que gruda todo o resto, né, das coisas e faz com que esse jogo seja um jogo que as pessoas parem e pensem, poxa vida, talvez os videogames sejam arte por causa de jogos assim. O meu tema basicamente é isso. Eu queria falar sobre o poder das mecânicas e como as mecânicas podem comunicar. E aí, toda vez que vocês verem alguém falando sobre a importância dos jogos, eu acho que é legal a gente, inclusive, até fazer esse tipo de exercício de esse jogo, ele é legal, ele é importante pelo jogo, ou porque ele é cinema, ou porque ele é literatura, ou qualquer outra coisa que seja. Os jogos são importantes porque eles são jogos também, gente. Gabriel, primeiro de tudo, ficou muito da hora. Tipo, eu curti pra todos os questionamentos que você trouxe. E muito frustrado que eu não sei como joga Senet. Então, vou tomar... Eu fiquei frustrado também, eu queria muito saber. E a gente quer entender porque a gente quer entender como aquela sociedade pensava. E não tem nada mais esclarecedor como sociedade, tipo, como aquelas pessoas se divertem, como aquelas pessoas jogam. E aí eu lembrei de um filme, que é o A Chegada, que é um filme que ele passa por uma loucura, né, que é tipo, aliens chegam na Terra e a gente tem que se comunicar com eles. E no filme, os americanos são os mocinhos e eles tentam conversar com os alienígenas enquanto os chineses colocam eles pra jogar... Como é que é o nome?
Show, se eu não me engano. E aí eles têm uma narrativa muito interessante, que é: se você ensina pra alguém que a maneira de comunicação é um jogo onde só tem um perdedor e um ganhador, aquela pessoa vai entender que pra todo prego a solução é uma martelada. Então, se a maneira como você se comunica é estipulando um vencedor e um perdedor, é óbvio que, tipo, aquela sociedade vai entender que competição e derrota e vencer é o jeito certo, né? Só pode existir um vencedor. Pra existir um vencedor tem que existir outro perdedor. Isso acaba comunicando muito mais sobre o capitalismo e sobre os Estados Unidos do que sobre a China, quem diria. Mas a gente pensou, eu pelo menos pensei no Senet, tipo, como ganha isso? Porque eu tô imerso nessa sociedade onde, tipo, eu preciso de uma vitória e preciso que o oponente perca. Mas muito provavelmente pode ser outra coisa. Aquele jogo pode nem ter ganhador e perdedor. Pode ser só um jogo, tipo, de co-op, né? Pode ser, tipo, duas pessoas tentando resolver um problema estrutural do jogo. Queria poder ficar no meu monólogo infinito aqui sobre como essa apresentação, ela foi, tipo, muito enriquecedora, mas eu acho que já tá grande o vídeo, eu vou ter que deixar essas pessoas falarem. Eu acredito que seja uma arte você conseguir transformar a sua ideia em alguma mecânica dentro do jogo. Eu posso trazer o exemplo aqui do Hades. No primeiro Hades, a gente tem o ataque com o triângulo, que é o ataque normal, a gente tem o com o quadrado, a gente tem todas as diversas armas e cada arma ela ataca de uma maneira. Com cada arma que você joga, você experiencia o jogo de uma maneira diferente. E o jogo ele te dá outras mecânicas, além ele te dá o dash, ele te dá aquele cristalzinho que você joga também, só que ele acaba não usando 100% de algumas mecânicas dentro do jogo. Por exemplo, o cristalzinho, ele acaba sendo o que você menos utiliza. E aí no Hades 2, eles foram lá e refizeram o poder que você usa com seu bolinha lá. Eles criaram um círculo no chão que ele é muito mais poderoso e você acaba utilizando muito mais. E isso acaba, além de fazer ficar mais interessante, porque você deixa de apenas dar quadrado e triângulo e ficar dando dash, você acaba usando um botão a mais, cria uma coisa diferente, mais interessante, e você acaba experienciando o jogo de outra maneira, porque você acaba tendo que pensar mais, você acaba tendo que se desafiar um pouco mais. E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes de videogame, é quando você consegue realmente transmitir essa sua intenção de como o jogo deveria ser jogado para que o jogador jogue daquela maneira, porque não adianta nada o Hades 1 me dar o poder do cristalzinho se no final eu consigo jogar ele inteiro sem utilizar. Então é uma coisa muito interessante quando eles corrigem isso no Hades 2. Eu acho que é muito enriquecedor pro jogo, porque faz parte da experiência também, não apenas o visual, né, mas as mecânicas dentro do jogo. Eu pensei exatamente a mesma coisa quando eu tava jogando o Hades 1. Eu usei esse cristalzinho algumas vezes e aí eu percebi que ele não servia de muita coisa, na verdade. Cara, ele ficou parado lá, assim. É um negócio que você vê que ele claramente tá sendo subutilizado, né? Eu infelizmente, eu sou um usuário muito ativo do Twitter, mas eu sou, tipo, meio lurker, assim. Tipo, eu leio muita coisa no Twitter, adoro scrollar essa merda, mas eu não engajo nas coisas, tipo, não dou minha opinião lá. Eu só, tipo, tô scrollando, aí eu vejo uma coisa que eu olho e penso, puta, mano, que discussão ridícula, velho. E aí eu sigo com o meu dia. E aí, essa de game art, esse videogame sem arte, assim, é clássica. E eu só tenho um ponto que eu, na pandemia, eu comecei a colecionar artbooks de videogames, né? Então, assim, como é que o bagulho não é arte quando tá literalmente escrito na capa aqui, ó, a arte de Cuphead, tá ligado? Exatamente. E, tipo, cara... Mano, tipo, o processo criativo de você criar um videogame e tudo, mano, passa por muita coisa e passa por diferentes mídias e, tipo, não tem como você não falar, porque é comercial e tal, mano, tá ligado? O bagulho é arte, sim, e... Enfim, mas o que eu queria falar mesmo é que essa discussão de você poder ser fã de algo sem jogar é algo muito interessante, porque eu já tive dos dois lados da moeda. Por muito tempo, assim, na minha adolescência, eu tinha um Nintendo Wii e não tinha um computador bom. E, assim, na 7ª geração ali, os jogos do Nintendo Wii eram os jogos da Nintendo que você recebia, muito bons, por sinal. Mas se eu quisesse jogar, tipo, os Uncharted da vida, não tinha. E aí eu gostava muito de assistir Let's Play no YouTube. Foi um dos grandes motivos por qual eu aprendi inglês na internet também, vendo Let's Plays. E é uma parada muito difícil de se falar, é complexa, porque, assim, teve vários jogos, tipo, quase todos esses jogos da 7ª geração, eu não joguei, eu vi o Let's Play. E aí, tem muitas questões, tipo, pô, eu achava o jogo interessante, mas eu gostava do jogo, eu gostava do youtuber ali que tava jogando, porque ele também incluiu os comentários dele ali, e aí adicionava uma outra camada na experiência, né? Eu acho que, assim, você pode gostar de certos pontos do jogo, tipo, se eu vi a história no YouTube, beleza. Mas até isso você
perde um pouco, porque a questão do videogame é a questão da interatividade. E eu acho que os jogos que me impactam mais, assim, quando eu jogo, é um jogo que eu zerei e aí eu paro pra pensar, eu penso, meu, isso aqui não teria tido o mesmo peso se eu não tivesse a questão da interatividade. Se eu visse exatamente essa mesma história em um filme, não seria a mesma coisa. É até algo que, assim, acontece muito quando você tem adaptações de Hollywood em videogame, né? Tipo, nunca vai ser a mesma coisa. Acho que o maior exemplo disso, eu tenho dois que eu posso trazer que são muito bons. Tem um jogo que eu gosto muito, que é um indie que chama Before Your Eyes. A mecânica do jogo é que ele usa sua webcam pra quando você pisca na vida real, seu personagem pisca no jogo, e aí o tempo, ele passa. E é um jogo que você é um personagem que faleceu e você tá revendo as suas memórias no pós-vida. E aí, se você piscar, tipo, passou o tempo e aí você perdeu aquela memória. Então, tipo, se você piscar no meio da cena, tipo, já foi. E ele conversa especialmente com essa parada de você ver a vida passando uma piscada de olhos, né? Então, tipo, é o bagulho mais genial possível. E a história em si, tipo, ela não é nada muito complexa, é uma história simples, mas por causa dessa mecânica, dessa interatividade que só o videogame consegue trazer, meu, elevou, assim, a experiência para um nível absurdo. Outro ponto, tipo, o joguinho de escolha, né? Life is Strange. Quando saiu Life is Strange, eu tinha que assistir no YouTube, porque não tinha onde jogar. E aí, meu, é uma merda você ver youtuber jogando jogo de escolha, porque eu queria escolher uma coisa e ele ia lá e escolhia outra. Aí eu ficava, velho. E aí, tipo, a minha experiência foi muito pior, porque eu não tava jogando. Então, assim, eu acho que essa é a parada mais legal do videogame. A mecânica, a interatividade, e se você, tipo, só assistir, desculpa, mas, assim, não é a mesma coisa. E eu já tive num lugar que eu só podia assistir, e, enfim... Ainda tem o ponto nesse, tipo, no Life is Strange, né? Que dependendo do que tá acontecendo no jogo, quando você vai ver o que os NPCs estão falando, são coisas completamente diferentes. E aí, se você tá assistindo, o youtuber ele pode simplesmente querer ir direto pra missão principal e você perde várias coisas que estão falando. Só que vários desses diálogos, eles são chaves para as escolhas que você vai fazer no futuro. Então tem várias dessas coisas que você vai perdendo se você só ficar assistindo também. E fora que acho que o último ponto aqui pra fechar é que, assim, nada contra os streamers e youtubers, mas eles têm o papel ali também de não só jogar o jogo, mas entreter ali o chat, o público dele. Então, é muito diferente você jogar ali sozinho e você jogar pra uma audiência. Tem até, acho que eu já vi pessoas falando, tipo, não, gente, galera, esse jogo eu não vou streamar porque eu quero ter essa experiência de jogar sozinho. Então, até pra eles não é a mesma coisa, né? Então... é complexo. Esse negócio, essa questão da popularidade e tal dos streamers, hoje a gente consegue ver alguns exemplos de jogos que eles são feitos e que a mecânica, inclusive, ela é feita não pensando na pessoa que tá jogando, né? Mas pensando na pessoa que tá assistindo alguém jogar. Então, a gente tem casos de jogos que são super divertidos quando você tá assistindo alguém jogando, são super divertidos e tal, porque a pessoa, ela também tá interessada em fazer um conteúdo que seja interessante pra você, então ela fala, dá risada, junta amigos e tal, só que se você compra, sei lá, baixa o jogo e vai jogar por conta própria, o jogo não tem graça, porque o jogo ele foi feito pra ter graça só com você assistindo alguém jogando. É a onda dos Friends Lop, né, mano? Friends Love, exatamente. Little Company saiu e aí agora todo mês sai um jogo ali igual a Little Company pra você juntar seus amigos. E aí você joga uma vez e acabou, gastei R$30 à toa. Exatamente. Exatamente. Pô, eu vou falar que o meu grupo de amigos é o maior odiador desse bagulho, porque, tipo, a gente compra esses Friends Lop, né? A gente jogou repo pra mas a gente ainda joga Among Us, tá ligado? Tipo, ontem a gente tava num churrasco e aí a gente baixou todo mundo Among Us no celular pra jogar presencialmente. Tipo, olhando um na cara do outro, sabe? Mentindo, olhando no olho e não pelo Discord. Não, mas vocês mandaram muito. Tipo, eu concordo que, tipo, não dá... Assim, dá pra você ser fã do jogo só assistindo ele, mas eu acho que, tipo, tu capa a sua experiência dele, né? Tipo, você nunca vai conseguir ter a experiência completa só assistindo. Assim, é isso. Eu acho também que assistindo, você pode ser, sabe, virar fã de um jogo, enfim, qualquer que seja. Gostar dos personagens, né, da história e tal. Por causa dos personagens, exatamente, até porque você gosta do cara que tá jogando e ele faz aquela experiência ser mais legal. Só que é inegável que um jogo,
ele tem uma dimensão que você não alcança só assistindo. É claro, existem exceções, mas, no geral, tem uma dimensão que você não consegue alcançar só assistindo, né? E às vezes essa dimensão, que nem no exemplo que o Nita citou, ela pode fazer, assim, a diferença, sabe, total na experiência ali do jogo, né? Porque é algo que acaba sendo o coração do jogo, né? A mecânica acaba sendo o coração do jogo. Mas dá pra ser fã. Você falou que, tipo, pra um jogo ser considerado arte, ele precisa de uma validação de outras artes que já existem, né? Pra validar algo, a gente precisa de uma arte maior incluindo aquilo. E eu acho que esse é o maior tiro do pé que qualquer obra artística pode ter. Só que, assim, é um problema que a nossa sociedade, ela reproduz extensivamente, assim. Você pegar e, assim, eu particularmente, eu não gosto da série de The Last of Us, porque eu acho que é isso. Cara, tu não precisa adaptar um bagulho que ele foi feito pra funcionar daquele jeito. Eu não quero ver o Pedro Pascal como Joel. Eu quero ver o Joel. Eu não quero ver, tipo, alguém interpretando o bicho, o Pyramid Head de Silent Hill 2. Cara, eu quero sentar e jogar Silent Hill 2. Porque aquela história não vai ter densidade nenhuma se eu não poder ler os papelzinhos. Se eu não poder pegar a faquinha e ficar girando ela e falar, tipo, ah, tá, é a faca que fulana me deu. Pra você adaptar isso, você vai ter que colocar 7 linhas de roteiro diferentes. Você vai ter que colocar, tipo, um monte de jogo de câmera que não precisava. Você vai ter que criar um motivo pra ele fazer isso, sendo que no jogo não tem o porquê. Tipo, você faz isso porque faz parte do jogo. E aí você mata essa arte quando você precisa da validação de uma arte considerada maior. E, tipo, isso pra mim tipo, obviamente um problema sistemático, um problema que a gente viu. Então, tipo, uma obra, ela não pode se sustentar só por ela mesma, ela tem que gerar capital, ela tem que gerar renda pra tudo, né? Então, tipo, o estúdio não quer só, tipo, ah, não, esse jogo é bom, vai ter adaptação, vai ter filme, vai ter um monte de coisa e, tipo, pô, calma aí, galera, às vezes o jogo pode ser só bom também, sabe? Tipo, a obrigação de produzir ali é na paixão de criar. E aí, tipo, a gente vai ficar eternamente dando murro em ponto de faca, porque, tipo, a gente precisa não só produzir uma coisa que ela é boa por si só, mas ela precisa ser boa e vender. E aí, pra vender, ela tem que ser boa não só por ela, mas pra tudo que vai englobar ela posteriormente. É isso, tipo, a gente tem que parar de ver as coisas, e aí eu até vou fazer a autocrítica aqui. Eu acho que a gente tem que parar de consumir coisas, tipo, consumir arte. A arte não é um consumir. Perfeito. Eu não vou abrir um pacote de arte e comer arte. Eu vou, né, interpretar ela. A gente tem que parar de ver videogame e outras coisas como, tipo, um consumível. A gente tem que começar a interpretar as coisas que a gente gosta. É isso, parei. Cara, a gente vê isso acontecendo, essa deslegitimação, né, de formas de arte, assim, em vários casos diferentes, principalmente quando são formas de arte relativamente novas. Então, quando a gente vai ver, a gente fala, sei lá, sobre jogos digitais, e a gente compara com cinema, a gente compara com literatura, a gente compara com artes plásticas, enfim, essas artes que são as artes maiores, que são as artes com mais prestígio, a gente vê que pô, os jogos, eles são muito, muito, muito recentes, né, jogos digitais. Então, eu acredito também que a gente tá numa fase em que as pessoas ainda estão entendendo como os jogos podem ser algo que comunica para as pessoas coisas que acabam sendo importantes e que podem transformar essa forma de mídia em arte. A gente tem, inclusive, dentro da música, que é algo super antigo, quando estilos novos surgem, existe uma resistência sobre se aquilo é arte, se aquilo é válido ou não. Às vezes nem se é arte, né, mas se... Pô, será que esse estilo novo ele é tão válido quanto o anterior? Eu sempre penso em, por exemplo, em rap e trap, e aí o trap, com todas as críticas que acho que são muito válidas e muito justas, enfrentou muita resistência do pessoal do rap de, poxa vida, isso daqui é como se fosse algo inferior, porque é novo, é diferente, causa um espanto nas pessoas, né, e gera essas questões. Eu acho que no caso dos jogos, a gente tá passando por essa fase de algo que ainda é relativamente novo e a gente ainda tá entendendo como que essa mídia conversa com a gente, como ela pode conversar com a gente de forma a criar algo significativo o suficiente pra gente entender como arte. Bom, é basicamente isso, gente. Joguem videogames. Joguem videogames.